Depois que a semente de soja chega ao solo, a semente de soja inicia o processo de germinação por meio da absorção de água, em quantidades que equivalem a 50% de seu peso. Uma vez embebida a semente, evidencia-se a sua germinação com o crescimento da radícula, ou raiz primária, que se prolonga para baixo, fixando-se sozinha no solo. Assim, o hipocótilo, que é uma pequena parte do caule situada entre o nó cotiledonar e a raiz primária, inicia sua elongação, que junto com a fixação da radícula, forma uma espécie de alavanca que ergue os cotilédones à superfície do solo. Este é o estágio VE, o estágio de emergência. Logo após a emergência, o hipocótilo, em forma de gancho, endireita-se e cessa seu crescimento, enquanto os cotilédones dobram-se para baixo. Este desdobramento dos cotilédones mostra o epicótilo, em crescimento, que é formado pelas folhas jovens, haste e gema apical de crescimento, localizada acima do nó cotiledonar. Em sequência, ocorre a expansão e o desdobramento das folhas unifolioladas, que marcam o início do estágio de abertura dos cotilédones, que é seguido pelos demais estágios vegetativos numerados. As plantas entram no estágio V1, quando as folhas unifolioladas estão completamente desenvolvidas, ou seja, quando os folíolos do trifólio do segundo nó se abrem. Nesse primeiro nó, a soja apresenta folhas simples, unifolioladas, as quais ficam posicionadas em lados opostos na haste e com pequenos pecíolos. O crescimento da planta continua e os estágios vegetativos vão sendo alcançados conforme novos trifólios vão se desenvolvendo. A gema apical de crescimento da planta de soja possui dominância sobre as gemas axilares. Porém, caso a gema apical sofra algum dano, sendo quebrada, por exemplo, essa dominância deixa de existir e a planta desenvolve novos ramos laterais e folhas. Assim, até V6, as gemas axilares das folhas unifolioladas, trifolioladas e dos cotilédones permitem à planta de soja uma grande capacidade para se recuperar de danos, como os causados pelo granizo. Em V6, se 50% das folhas forem comprometidas, o rendimento será reduzido em aproximadamente 3%. Cerca de uma semana antes do florescimento, as gemas axilares na parte superior da haste aparecem fechadas e começam a desenvolver os agrupamentos de flores, que são chamados de racimos. Um racimo ou cacho é um tipo de inflorescência em que as flores se inserem em diversos níveis no eixo comum. As flores darão origem às vagens que ficam presas a essa estrutura. O estágio R2, pleno florescimento, marca o início de um período de rápido e constante acúmulo diário de matéria seca e de nutrientes pela planta, que se inicia nas partes vegetativas, folhas, hastes, pecíolos e raízes, e que vai sendo deslocada de forma gradual para as vagens e os grãos em formação. Não há uma transição definida entre os períodos de florescimento e frutificação. Conforme a planta de soja se desenvolve, principalmente nos estágios reprodutivos, sua habilidade de compensar as perdas decorrentes de uma condição de estresse vão diminuindo, aumentando assim o potencial de redução da produção causada pelo estresse. O estágio R4, vagem formada, marca o início do período mais crítico em relação à determinação do rendimento de grãos. Estresse, umidade, luz, deficiências nutricionais, geada, acamamento ou desfolha, ocorrendo a qualquer momento entre os períodos de R4 e logo após R6. Pleno enchimento de grãos reduzirá mais a produção do que a ocorrência do mesmo estresse em qualquer outro período de desenvolvimento. A maturidade fisiológica de um grão de soja acontece quando cessa o acúmulo de matéria seca. Isso ocorre quando o grão e geralmente a vagem tornam-se amarelos ou quando perdem completamente a cor verde. Nessa situação, os grãos apresentam teores de umidade entre 30% e 50%. Simultaneamente à maturidade fisiológica de uma lavoura, haverá a queda natural das folhas. O amarelecimento das folhas e das vagens, acompanhado da abscisão foliar, indica desidratação de plantas, vagens e sementes.
5 a 10 dias são requeridos para que os grãos atinjam umidade abaixo de 16% para a colheita.